Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Justiça determina o fechamento do comércio em Tupã a partir desta quinta-feira, seguindo determinação da fase vermelha do Plano São Paulo. Só serviços considerados essenciais poderão funcionar. Cidade registra mais 2 mortes de mulheres por Covid, chegando a 83 casos, e a ocupação da UTI está em 94%. Segunda dose da vacina para idosos acima dos 90 anos acontece na próxima semana. Bloco parlamentar pede que a Prefeitura adquira vacinas contra a Covid com recursos próprios. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. E a Justiça determinou o fechamento do comércio em Tupã a partir desta quinta-feira, seguindo uma determinação da fase vermelha do Plano São Paulo. Somente serviços considerados essenciais poderão funcionar. Acompanhe com Glaucio Tolentino. Foi publicada na noite da última terça-feira uma decisão liminar da Terceira Vara Cível de Tupã, acatando o pedido apresentado pelo Ministério Público, pedindo a suspensão de decretos e leis aprovadas na cidade que mantiveram o funcionamento do comércio de Tupã, mesmo durante a fase vermelha no Plano São Paulo. Na decisão, o juiz deu um prazo de 24 horas para que a Prefeitura tome as medidas necessárias para informar os comerciantes sobre a decisão e determine o fechamento do comércio em toda a cidade. Caso a Prefeitura não siga as determinações, poderá pagar uma multa diária de R$50 mil, além de responsabilização civil e criminal do prefeito por descumprir a determinação. Na fase vermelha, escolas podem ter 35% de alunos, restaurantes apenas entregas e retiradas, bares não podem funcionar. No comércio, podem funcionar apenas supermercados, pet shops, postos de gasolina e farmácias. Lojas de rua e shoppings permanecem fechados. Atividades culturais, academias e salões devem permanecer fechados. A restrição dura enquanto durar a fase vermelha. Bom, a Justiça havia entrado, os promotores haviam entrado com um pedido de liminar para suspender decisões, tanto de decretos como de uma lei municipal criada, para evitar que a cidade passasse novamente pelo fechamento do seu comércio, restrições, uma série de ações quando chegasse na fase vermelha. Mas, como aconteceu em outras cidades, que também adotaram essa estratégia de tentar, por meio de uma lei, não seguir as determinações do Estado, acabaram perdendo na Justiça, pelo menos por meio de uma liminar, que agora vai ter sequência, mas a liminar determina e garante que a cidade deve cumprir a partir já desta quinta-feira, porque a decisão saiu na terça-feira à noite já, então precisa dar um prazo para que seja feita a notificação dos comerciantes, da população. Então a Prefeitura, a partir dessa quinta-feira, tem que fiscalizar e o comércio volta novamente à determinação da fase vermelha. Tanto os comércios da cidade durante o dia, durante a noite, além daquele toque de recolher do governo do estado a partir das 11 da noite até as 5 da manhã, e além disso, apenas essenciais, postos de gasolina, farmácias, supermercados podem funcionar, o restante deve ficar com as portas fechadas. A gente sabe da dificuldade que é esse momento, como os comerciantes estão aí há mais de um ano nesse fecha, abre, mas nós estamos vendo também a pandemia crescer muito em todo o nosso país e também na nossa cidade. Não existe vacina. Se houvesse a vacina, as pessoas já tivessem sido imunizadas, poderia amenizar essa situação. Mas a chave de tudo é a vacinação. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, teremos que fazer esse abre e fecha, essa instabilidade no comércio, na economia, que causa tanto prejuízo para a nossa população e para a nossa economia. Mas a saúde deve ser prioridade neste momento. Na última semana, nós tivemos 8 mortes em Tupã em apenas uma semana. Nesse início de semana, em apenas 2 dias, 5 mortes registradas. Ocupação da UTI está batendo em 100%. As pessoas saem da UTI devido ao falecimento, infelizmente, e já essas vagas são ocupadas, então a UTI está numa média acima de 70%, 80%, 90% já há muito tempo. E a gente vê, o Brasil ontem teve o dia com mais mortes, está batendo em 1.800 mortes por dia. Então, a situação só se agrava. É preciso que algo seja feito. Enquanto não se tem a vacina e a gente não consegue evitar as aglomerações, evitar a contaminação, é preciso que medidas como essa sejam tomadas. Não agrada a ninguém
Infelizmente, mas é o que o governo está determinando neste momento. Então, você comerciante, você que trabalha no nosso comércio, nós temos que ter esse momento de união, ver o que é possível fazer com a ajuda de um, o apoio do outro, para que a gente consiga passar por essa fase que é tão difícil de enfrentamento aí da Covid. E a cidade registrou morte de 2 mulheres por Covid, chegando a 83 casos. E a ocupação da UTI continua alta, está em 94%. Acompanhe. A Prefeitura de Tupã confirmou mais 2 óbitos por coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, as novas vítimas são 2 mulheres de 65 anos, que não estavam sendo atendidas pela instituição Casa dos Velhos. Com os novos óbitos, sobe para 83 o número de mortes desde o início da pandemia. Os dados mostram ainda que mais 19 novos casos positivos foram confirmados. Outros 46 novos casos suspeitos foram notificados e passarão por testes. Com esses dados, o número de casos confirmados chega a 2.777, sendo 184 ainda em período de transmissão. Tupã conta ainda com 45 casos suspeitos aguardando a chegada dos resultados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa está em 94%, sendo 9 pacientes de Tupã e 5 pacientes da região, incluindo 2 de Paulicéia, 1 de Parapuã, 1 de Acri e 1 de Arco-Íris. Já a taxa de ocupação dos 20 leitos de enfermaria destinados aos pacientes de coronavírus está em 25%, com 3 pacientes de Tupã e 2 pacientes da região, sendo de Bastos e 1 de Acri. A Prefeitura reforça a importância das medidas de prevenção à doença, como evitar aglomerações, usar máscaras, adotar o distanciamento social e intensificar a higienização com álcool em gel 70%. Bom, nós tivemos 2 dias seguidos com mortes em Tupã, o que aconteceu também na semana passada. Isso não vinha acontecendo, isso não acontecia e agora está acontecendo isso na nossa cidade. 2 mulheres e com idades abaixo dos 70 anos acabaram falecendo devido à contaminação pela Covid. Nós já estamos aí com 83 casos. Nos últimos 20 dias, 30 dias, nós tivemos aí quase 20 novos casos de falecimento devido à Covid. O número de casos não para de aumentar todos os dias de contaminação, pessoas que estão naquele chamado período de contaminação que podem passar para outras pessoas. Então, a gente precisa ter todo o cuidado e todas as medidas sanitárias. Nós falamos aqui todos os dias sobre isso, porque o assunto realmente é sério e as pessoas precisam se cuidar. A vacina vai chegando aos poucos, mas não resolve toda a situação de imediato. Nós vamos ainda ter esse ano muito complicado até que a gente comece a enxergar aí uma oportunidade de melhoria para a nossa população. E nós vamos ver depois do intervalo. A segunda dose da vacina para idosos acima dos 90 anos acontece na próxima semana, o que é uma excelente notícia. E um bloco parlamentar da Câmara Municipal de Tupã pede que a Prefeitura adquira vacinas contra a Covid com recursos próprios. A lei está permitindo isso. Nós voltamos em instantes.